Fala pessoal, beleza? Agora a gente vai começar aqui o vídeo 5, tá? Desse primeiro módulo de cinemática escalar. E nesse vídeo eu vou resolver com vocês alguns probleminhas de ultrapassagem. Para esse vídeo é muito importante que você tenha assistido o vídeo 4 sobre o movimento retilíneo uniforme, porque a gente vai usar, né, a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar. Deixa eu passar aqui para minha luzinha. Passando aqui para minha luzinha. Vamos começar a resolver. Eu vou resolver três problemas na aula de hoje, tá? Todos eles envolvendo ultrapassagem. Eu vou explicar para vocês como que a gente aborda esse tipo de problema. Então vamos começar, vamos ler o enunciado, tá? E aí a gente tenta resolver. Dois corpos se movem em linha reta, em sentidos contrários, com velocidade constante, e estão, inicialmente, separados por uma distância de 15 metros. Considerando que os módulos das velocidades de cada corpo são 3 metros por segundo e 2 metros por segundo, determine em quanto tempo eles se encontram. Gente, existem várias formas de resolver esse problema, tá? Existem duas assim mais conhecidas. A primeira é usando a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, DMRU, e a outra é usando o movimento relativo. O movimento relativo eu vou discutir no próximo vídeo, tá? Então nessa aqui eu vou fazer exclusivamente todas as questões usando a função horária da posição, tá? E aí no próximo vídeo eu vou discutir com vocês os problemas envolvendo por movimento relativo. Tranquilo? Então, ok. Vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, gente. Eu tenho, numa situação inicial, um corpo aqui, tá? Se movendo num lado com uma velocidade constante de 3 metros por segundo, e do outro lado eu tenho um outro corpo se movendo com uma velocidade constante de 2 metros por segundo na direção contrária. Ah, por que eu coloquei o 3 aqui e o 2 aqui? Por que eu não coloquei o 2 aqui e o 3 aqui? Você poderia, tanto faz. Isso vai ser irrelevante para o problema em si. Tá? Bom, e eles estão separados por uma distância de 15 metros. Eles estão separados por uma distância de 15 metros. Eu quero saber em quanto tempo eles se encontram. Então, daqui quanto tempo esses corpos vão se encontrar? Gente, como que a gente resolve esse problema? Primeira coisa, a gente tem que estabelecer um sistema de coordenadas. Então, eu vou estabelecer um sistema de coordenadas onde esta posição corresponde a zero. Tá? E esta posição corresponde a 15. Então, aqui a gente tem um sistema de coordenadas S em metros, de posição S em metros. Eu vou chamar esse corpo aqui de corpo A. Eu vou chamar esse corpo aqui de corpo B. E aí o truque é o seguinte, o truque é a gente escrever a função horária da posição para cada corpo. Então vamos começar pelo corpo A. Bom, lembrando que a função horária da posição, deixa eu escrever ela aqui, é S igual a S0 mais VT. Para o corpo A, o que vai acontecer? Bom, a posição inicial do corpo A, na minha orientação, é zero. Então S0 do corpo A é zero. E a velocidade é 3. Então fica SA igual a 3T. Já para o corpo B, a gente vai ter que SB é igual. O S0 do corpo B é 15 metros, ele parte da posição 15, e a velocidade é menos 2. Aqui um ponto bem importante, menos 2. Tá? Ah, e se fossem dois carros se movendo no mesmo sentido? Aí as duas seriam positivas, tudo bem? Se o corpo B estivesse se movendo no pro outro sentido, seria positivo. Depois a gente pode até resolver o exercício nessa situação. Tá? Bom, então a gente tem isso aqui. E aí o que a gente vai fazer? O que isso aqui está dando para a gente? Isso aqui vai me dar a posição do corpo A como função do tempo. Em t igual a 1, a posição do corpo A é 3 metros. Em t igual a 1, a posição do corpo B é, troca t igual a 1 aqui, 15 menos 2, 13 metros. E aí, conforme o tempo vai passando, a posição do A vai aumentando, isso aqui é uma reta, o gráfico disso aqui é uma reta crescente,
e a desse cara vai diminuindo. Vai chegar uma hora que esses caras vão se encontrar. Quer ver? Deixa eu fazer aqui um gráfico da posição em função do tempo e colocar as duas retas, as duas funções. Tá? O que vai acontecer? Ó? Tá? Esse cara aqui vai crescer, né? Vai começar aqui na posição 0, quando t é 0, a posição é 0, e aí ele vai crescer, mais ou menos assim. Já esse cara, ele vai começar aqui na posição 15, tá? E vai cair com o tempo. Vai ter um instante de tempo em que esses caras vão se encontrar. Então, deixa eu desenhar isso melhor. A pergunta do problema é, qual é esse instante de tempo que esses caras vão se encontrar? Né? Bom, para a gente fazer isso, o que a gente vai fazer é igualar as duas funções, porque no instante que eles se encontram, a posição do A vai ser igual à posição do B. Isso que significa eles se encontrarem. Então a gente fala que SA é igual a SB. Portanto, a gente vai ter 3T igual a 15 menos 2T. Passo o 2T para o outro lado, vai ficar 5T igual a 15. Portanto, T igual a 3 segundos. Tudo bem? Então, T igual aqui a 3 segundos. Tá? Então, vão demorar 3 segundos para eles se encontrarem. Repara que quando eu troco o T por 3, o SA dá 9 e o SB também dá 9. 15 menos 6 é 9. Significa que eles se encontram aqui no instante de tempo 3 segundos na posição 9. Tá? E é isso. É assim que a gente resolve esse tipo de problema. Tá? A gente escreve as funções horárias da posição para os corpos e eles vão se encontrar quando essas funções horárias, esses gráficos aqui, se cruzar. Tá? E a gente encontra um instante de tempo aqui de 3 segundos. Bom, só isso. A questão era só fazer isso. Né? Não é muito difícil, né? Bom, e se o corpo B também se movesse para a direita? Aí a única coisa que ia mudar é que essa função horária ia ser 15 mais 2t. E aí ela ia crescer aqui, ó. Tá? E aí ia demorar um pouquinho mais para eles se encontrarem. Eles iam se encontrar aqui num instante de tempo lá na frente. Tá? Num instante de tempo posterior, bem posterior, aqui lá na frente. A gente pode até calcular, né? Ficando um negócio assim, olha, 3t igual a 15 mais 2t, e a gente ia encontrar t igual a 15 segundos. Ia demorar aí 15 segundos para eles se encontrarem, né? Se o B estivesse se movendo para a direita. Faz sentido, né? 3 metros por segundo, o outro a 2. Né? A gente pode pensar que ele come a diferença, ele come a cada segundo, né? Ele come 1 metro de diferença. Aí demora 15 segundos para ele comer 15 metros de diferença. Mas isso aqui eu já estou falando de movimento relativo, vou deixar aí para a próxima aula. Tranquilo? Então, o exercício era só isso, tá? Isso aqui não era parte do exercício, tá? O exercício mesmo era essa parte aqui. Tranquilo? Bom, então acho que deu para vocês entenderem a ideia por trás, né, dos problemas de ultrapassagem. E agora eu vou resolver outros exercícios. Tem 2 exercícios agora de vestibular que envolvem ultrapassagem. A primeira é uma questão da FUVEST de 2006. Então, uma questão aí bem antiga da FUVEST, já fazem 15 anos, né? FUVEST de 2006. 15 anos porque eu estou gravando esse vídeo aqui em 2021. Aliás, hoje foi o dia do Enem, tá? Se vocês quiserem ter uma ideia, eu estou gravando o vídeo no dia 24 de janeiro. São 11 horas da noite e 9 minutos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Tá? Hoje foi o Enem, inclusive. Bom, vamos lá. FUVEST 2006. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente. Os dois veículos passam lado a lado de um posto de pedágio. 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Ele supõe então que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada, com duração aproximada de quantos minutos? Ora, gente, o que acontece? No instante t igual a 0,
esses caras, o ônibus e o automóvel, eles se encontram no pedágio. Tá? Só que o automóvel está se movendo com uma velocidade maior. Primeiro, né? Outro tópico importante, velocidades constantes. Então a gente pode usar aqui toda a ideia do MRU. Tá? E aí ele se move com uma velocidade maior que o ônibus. Tá? De modo que a tendência, se eles estão na mesma posição no instante inicial e ele está se movendo mais rápido que o ônibus, a tendência é ele se afastar do ônibus e o ônibus nunca mais chegar nele. Acontece que aí, 40 minutos depois, que são 2/3 de hora, o automóvel passa o ônibus. E aí o ônibus fala, caramba, como esse cara me passou? Ele estava na minha frente. Né? E aí ele pensa assim, esse cara deve ter parado. Ele deve ter ficado parado aí um tanto. Né? Quanto tempo ele ficou parado? Bom, é isso que a gente vai calcular. Beleza? Então vamos lá, gente. O que a gente vai fazer? Vamos primeiro pensar no ônibus. Então, o ônibus estava aqui, né? E na posição inicial. Então, o ônibus estava aqui e o automóvel estava aqui. Deixa eu desenhar aqui o automóvel de outra cor. Tá? O automóvel, vou fazer de azul. Tudo que for referente ao automóvel na questão, eu vou fazer de azul. Então, o automóvel estava aqui. Tá? Bom, então vamos voltar aqui vamos olhar só para o ônibus agora. Bom, o que está acontecendo com o ônibus conforme ele se movimenta? Né? Ele se move com uma velocidade aí de 75 km por hora. E ele fala que 2/3 de hora se passaram. 40 minutos se passaram. Vamos ver o quanto que esse automóvel conseguiu andar nesses 2/3 de hora? Para isso, a gente vai usar que a velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Eu posso fazer isso porque a velocidade é constante. Então, eu posso usar a fórmula de velocidade média. Com isso, eu vou achar que o ΔS, a distância percorrida, no caso, né, o deslocamento do automóvel, vai ser a velocidade, 75, vezes o tempo, 2/3. Então, eu estou usando a velocidade em km por hora, o tempo em hora. Com isso, eu vou encontrar aqui um ΔS de 50 km. Isso significa, então, que nesses 2/3 de hora, o automóvel percorreu 50 km. O automóvel não. O ônibus percorreu 50 km. Aí, nesse instante de tempo, o automóvel passa aqui. Aí o que a gente tem que se perguntar? Bom, se o automóvel não tivesse parado, quanto que ele teria percorrido? Né? Em 2/3 de hora. Bom, em 2/3 de hora ele teria percorrido 2/3 de 100. Né? Então ele teria percorrido aí 60 e poucos quilômetros, 67 quilômetros mais ou menos. Então ele estaria na frente do ônibus. Né? Porém, né, ele ficou parado um tempo. Então o que a gente faz? Bom, vamos calcular o tempo que o automóvel ficou em movimento. Como que eu calculo o tempo que ele ficou em movimento? Ora, eu calculo o tempo que demorou para ele andar 50 km. Então vamos lá. E aí eu vou poder usar essa mesma fórmula. Vou poder usar que a velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo. Vai ficar ΔT, que é o tempo que o automóvel percorreu, o ΔS de 50 km, dividido pelo tempo, dividido pela velocidade, que é 100. Quando a gente faz isso, a gente vai encontrar aqui 0,5 horas. Ou melhor, 30 minutos. Então, o que a gente encontrou aqui? A gente encontrou que para o automóvel ter percorrido 50 km para encontrar o ônibus, ele faz isso em meia hora, em 30 minutos. Ora, mas se demorou 40 minutos para ele fazer isso, é porque ele deve ter ficado cerca de 10 minutos parados. Né? Aí a gente faz 40 minutos, que foi o total do tempo que demorou, menos os 30 minutos que ele estava andando, a gente encontra 10 minutos em que ele ficou parado. Então, né, o período que o carro deve ter ficado parado deve ter sido aí aproximadamente 10 minutos. Tá? Então é isso, uma questão tranquila, tá, de resolver. Usando um pouquinho de lógica, a gente resolve ela rapidinho. Tudo bem? Legal. Agora vamos fazer a última questão que eu tenho separado para a aula de hoje, que é uma questão da Santa Casa de 2019, vestibular da VUNESP da Santa Casa de 2019. E aí nessa questão, ele fala assim para a gente. 2 irmãos, João e Maria, moram juntos e saíram de casa, conduzindo, respectivamente, seus respectivos veículos no mesmo sentido, por uma mesma estrada retilínea.
João conduzia seu veículo a 60 km por hora e Maria a 40 km por hora. Sabendo que João saiu de casa 12 minutos depois de Maria, em que posição ele alcança, a posição em que ele alcançou sua irmã dista de sua casa quanto? Bom, os dois eles estão saindo do mesmo lugar, tá? E o João se move mais rápido. Acontece que a Maria sai antes. Como a Maria sai antes, né, ela sai com, em tese, ela sai com uma vantagem com relação ao João. E aí, depois de um tempo, o João encontra eles. Então, como que a gente resolve esse problema? Primeiro, toda aquela ideia, vou tentar resolver esse exercício daquele mesmo jeito que eu resolvi o primeiro exercício da aula de hoje, tá? Mas assim, o problema é que para a gente usar aquele método de escrever a função horária de cada corpo, a gente precisa estabelecer, né, a posição deles inicial no mesmo instante de tempo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar a origem do meu sistema de coordenadas na casa deles. Tá? Então aqui está a casa deles e vai ser a posição 0. E aí eu vou ter aqui a posição, tá? S. Bom, então aqui está a casa deles. Bom, o João, ele vai no T. Eu vou considerar T igual a 0, o instante T igual a 0, como sendo o instante em que João sai de casa. Então aqui está o João, beleza? Bom, mas quando o João sai de casa, a Maria já vai estar lá na frente. A Maria ela vai estar ocupando uma posição lá na frente. A gente precisa determinar que posição é essa. Bom, como que a gente encontra essa posição? É só a gente ver o quanto que a Maria conseguiu andar nos 12 minutos. E a gente faz isso, lembrando que 12 minutos corresponde a 1/5 de hora. E aí fica o seguinte, né? A gente pega os 40 km por hora, que é a velocidade da Maria, multiplica pelo 1/5 de hora e encontra que a Maria percorreu 8 km antes do João sair. Portanto, esta posição aqui, ó, é a posição 8 km. Então, no instante inicial, o João parte da posição 0, se movendo com uma velocidade constante de 60 km por hora. E a Maria está partindo nesse mesmo instante. A gente pode imaginar que a Maria está partindo da posição 8 km nesse mesmo instante com uma velocidade de 40 km por hora. Como o João está se movendo mais rápido que a Maria, em algum momento ele vai alcançar a Maria. Como que a gente encontra isso? Bom, a gente escreve a função horária da posição para cada um. Para o João, a função horária da posição vai ser o S0 dele é 0, simplesmente 60t. Aqui a gente está usando a velocidade em km por hora e o tempo em hora. Já para Maria, a função horária da posição vai ser 8, que é o S0 dela, mais 40t. E aí, para encontrar o encontro dos dois, eu igualo essas duas expressões. Então, eu faço SJ igual a SM. E aí, eu vou ter 60t igual a 8 mais 40t. Passo 40t para o outro lado, 20t igual a 8. E aí eu vou ter que t, 8 dividido por 20, vai dar 0,4 horas. Bom, e aí, para eu encontrar a posição, na real que eu não quero encontrar o tempo que demorou para um alcançar o outro. Demorou aí 0,4 horas, 0,4 horas, 24 minutos, tá? Mas eu não quero encontrar o tempo que demora para eles se encontrarem. Eu quero achar a posição que eles se encontram, porque eu quero saber a distância, qual é a distância da posição que eles se encontram até a casa. Como eu coloquei a casa na origem, a posição que ele se encontra corresponde a essa distância que ele quer. Aí, é só você trocar o t igual a 0,4 ou aqui ou aqui. Você tem que obter o mesmo valor. Vou colocar aqui. Então, SJ vai ficar 60 vezes 0,4, que vai dar 4 vezes 6, que vai me dar 24 km. Ah, mas e se eu quiser jogar na outra? Você pode. SM vai ser 8 mais 40 vezes 0,4. Isso aqui dá 16. 16 mais 8 vai dar 24 km. Obviamente tem que dar a mesma coisa. E aí, alternativa correta, alternativa D de dado. Tudo bem?
Então, essa é uma questão bem bonitinha, tá? Eu gosto bastante dessa questão, uma questão de ultrapassagem, mas que envolve aí também algumas coisinhas além. Beleza? Um outro jeito de resolver essa questão, gente, é o seguinte: é vocês trabalharem como se os dois partissem da mesma posição, mas com origens de tempo diferente. Mas isso é uma coisa que buga muitas pessoas, então eu prefiro não fazer, tá? Mas dá certo. Vocês poderiam escrever uma função horária com origens diferentes de tempo, considerando que os dois partiram da origem. Mas isso geralmente confunde a cabeça de todo mundo, tá? Então, sinceramente, eu acho melhor eu nem falar muito disso, tá? Mas assim, obviamente não existe um jeito único de resolver esses problemas. E, inclusive, no próximo vídeo eu vou discutir como que a gente pode resolver exercícios de ultrapassagem usando uma outra abordagem, que é a abordagem do movimento relativo, tá? Então, na próxima aula eu vou resolver outras questões de ultrapassagem, tá? Sempre de movimento uniforme, mas com uma abordagem um pouquinho diferente, beleza? Inclusive, a gente vai resolver aqueles famosos probleminhas de ponte também, né? Ultrapassagem de trem, que quando você tem um corpo extenso, né? Você quer ultrapassar um trem, e aí não é só encontrar, né, o corpo, você tem que ultrapassar o corpo inteiro. Então, é um tipo de exercício um pouquinho diferente. A gente vai discutir isso na próxima aula, beleza? Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, dar um like, dar uma força, compartilhar com os amigos, tá? E aí espero encontrar vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!